Estão conseguindo me ouvir? Beleza? Desculpa, a voz está embargada. Primeiramente, muito obrigado pelas mensagens. Recebi milhares de mensagens de muitos de vocês aqui. E esta aqui, eu vou falar para vocês, é um sonho realizado. Eu vi a minha categoria. Me perdoe. Isso não é sinal de fraqueza, não. É sinal de consideração, de amar essa categoria, porque eu também sou um carteiro, estou com 32 anos de idade, então eu amo ser carteiro, eu amo fazer parte dessa categoria, porque é uma das últimas do Brasil que continua combativa todos nós. Parabéns para você, gente, muito obrigado. Continuamos combativos, como sempre. Vamos lá, companheiro. Primeiramente, boa tarde às companheiras. Boa tarde aos companheiros. Vamos lá, gente, eu posso dar tratamento? Companheiros, vocês vieram acompanhando desde o dia 16 ao dia de hoje. A nossa responsabilidade, só para vocês entenderem. Então, na hora de conversar, é a mesma coisa. Então, vocês viram o Indicana falando na questão do dia 16, tentando jogar o dia 16 contra nós. Vocês viram isso? Para quem não viu, é só puxar lá, hoje, graças pela tecnologia, não fica só na minha palavra. Vai lá e puxa. Por isso que eu falei para você naquele momento, estou dando puxão de orelha. Só estou relembrando que vocês me colocaram aqui para negociar e fazer estratégia. E dizer uma estratégia. Ela desmontou para um lado, saiu fora do caminho naquele momento, puxando o tiro de volta, seguindo e viendo colocando a nossa estratégia. É tanto que provamos, você viu que foi 7-2. Você viu que foi 7-2, 7 a favor de nós e 2 contra. E desses 2, não seria 2, seria 1,5, porque mesmo o ministro de Grana, colocando o funcionamento dele, a questão da carga abusiva, ele não disse que não era abusiva. Então, para você ver, isso é conversa, vai fazer de bastidores, e temos que conversar com o ministro. E ficar, contrário, ele não sabe, ele sabe o que passa para ele. Mas quem está passando de fato, a real, sou eu, que represento você que passa junto com você no problema. Então, você vê que tem então até o último minuto negociar. Até o último minuto. Você viu que no dia 29, será às 9h30 da noite. Pô, me diz, mas por que você não fala assim? Eu só falo que é oficial, gente. Eu aprendi isso. Eu não posso colocar nada que vocês não precisam, sabe por quê? Aí não acontece, quem vai ser cobrado? Eu. Não é isso? Ô, Divina, mas você falou. Como eu disse no dia 7, eu falei que tinha Assembleia dia 7, mas até então nós tínhamos julgamento marcado? Então tinha o direito de colocar dia 7. Mas até então, e como colocado julgamento dia 30, eu teria que fazer o dia de hoje que estamos fazendo agora, Assembleia. Isso é obrigação. Todos ficarem de responsabilidade com o senhor e da senhora. Porque aqui não é casa da Maria Joana, não, eu sou uma categoria organizada. Somos organizados. Por isso que nós estamos preparados, principalmente São Paulo. Foi o estado que mais paralisou. Começamos com 4.500 trabalhadores parados. Começamos com 4.500. Até o dia de hoje, eu tinha, e tenho que provar, 3.800 trabalhadores parados ainda no dia de ontem. Eu espero que tenha se mantido hoje pelo menos 3.500. E que nós já vou adiantar aqui de antemão o meu posicionamento, mas o peixe já houver em votação. No meu entendimento, nós trabalhadores do Correio, os que fizeram greve e os que não fizeram pelejo, temos que votar no dia 5. No dia 5. Por que nós vamos votar no dia 5 para ficar? O porquê. Eu acredito que a oposição não irá vai pular na frente como escadinha. O que eles fizeram. Respeito a oposição, mas respeito quem fala a verdade. Não que intimidei pelo feminismo, como eu vi dessa grande últimos 15 dias. Muito triste a gente ver alguma oposição fazendo a mesma prática de Bolsonaro. A mesma prática de Bolsonaro. Mas está aqui a resposta. Está aqui a resposta. E a oposição que andou lá do outro também, tem que só parabenizar também, porque foi honesto e teve uma categoria de fato. Porque a oposição é necessária, sempre eu digo isso para vocês. Dentro de casa, no trabalho e também nos movimentos sociais e movimentos de
vai ir na política. Temos que ter oposição aqui, para quê? Para abrir nossos olhos, ou também para nos alejar de até algum buraco para podermos cair. Mas não nos empurrar ao abismo, ao pular. Isso é errado. Oposição tem que ser responsável. Então, essa é uma crítica construtiva que eu estou fazendo. Tá? Então, assim, companheiro, o porquê de dizer assim? Vocês viram que a empresa tem soltado na primeira hora que daria uma folga a todos os trabalhadores e trabalhadoras, correto? É isso? Então, indiferente de quem está com greve ou não, nós temos direito também como trabalhador e trabalhadores de correio, correto? Aí você fala na equipe, não divisa, a empresa regulou. Não, peraí. Ela já está dando passivo para todos nós juridicamente, eu vejo assim. Por quê? Até os pedreiros, os próprios pedreiros estão lá a respeito, mas não concordam com o funcionamento deles, eles se programaram para viajar. Eles gastaram dinheiro, passagem, gasolina, lá. E quando nós estamos aqui lutando pelo direito deles, correto? Mas mesmo assim fazem parte da mesma categoria como nós. Então o direito que tem para eles tem para nós também, correto? E vice-versa. Então assim, o que eu entendo conversar com o jurídico e também politicamente? Mandei um recado para o presidente logo de manhã. Olha aqui, presidente, quem é o presidente dessa empresa se chama Emanuel Rondon, não é de chefe ou quem seja. Você é o presidente, está presente como eu sou o presidente do Estado da Vale do Correio. E eu entendo que o presidente do emprego, de uma entidade, ele tem que ter o seu posicionamento, não ser influenciado. Então, o que eu disse aí, se você quer pessoas para reconstruir essa empresa, estamos aqui. Mas também se você quiser inimigos, estamos aqui também. É isso. Por isso que eu disse a ele. E ele tem que manter, sim, a folga para todos os trabalhadores e trabalhadoras. E para isso, novamente o serviço estará aqui para garantir novamente. Então, Pedro, agradeça aos trabalhadores da entrevista pela manutenção do meu serviço da folga. É isso. Esse é o meu posicionamento. Mas, democraticamente, como tem que fazer algum dinheirão, o bem vai colocar a volta do dia 2 ou dia 5 pela categoria, beleza? Então vai ser colocado em votação dia 2 e dia 5 para a volta do trabalhador, viu? Democraticamente. Quem quiser fazer dia 2, fica aberto. Antes de eu fazer as considerações aqui, beleza, governo? Vamos lá. Antes, precisamos fazer umas considerações referentes a um julgamento lá no PST, né? Por favor, veja. O meu ponto de vista que eu poderia assim, o Pedro vai estar falando sobre a questão do julgamento do SPC. Isso. Vai colocar esse ponto que foi por conta de votação. Sobre essa questão que o Divisa falou da folga do dia 2, até então a folga estava mantida. O que a empresa fez? Segundo minuto, 45 minutos do segundo tempo, a direção da empresa foi lá e cortou uma forma arbitrária de retalhar os companheiros de serviço. Que ela sabe que o julgamento do TST dessa vez foi favorável aos trabalhadores. E aí a empresa o tempo todo querendo inclusive colocar a questão da possibilidade da greve. Vocês viram lá a advogada fazendo a defesa, representando a direção dos Correios. O tempo todo não só falando da questão da possibilidade da greve, mas também querendo tirar algumas cláusulas do acordo coletivo, baseado na crise que a empresa está enfrentando. Só que o movimento sindical dos trabalhadores já deram recado já. Entenderam e falam quando eles concordar com a crise. A crise não é dos trabalhadores. Esse é o primeiro ponto. E aí, quando a empresa vai lá e corta a folga, ela está ferindo o princípio da economia e da igualdade, que está no artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de natureza nenhuma. Portanto, companheiros, outra habilidade que a empresa fez. A empresa foi lá e descontou todos os dias da greve. A nossa greve iniciou dia 16, não esperou o julgamento, só radiamente, né, na calada da noite, foi lá e descontou os dias parados dos trabalhadores. O impacto aí de R$ 1.500.
1.600, 1.700 reais. Portanto, a direção dos Correios não podia descontar os dias. Tinha que esperar o dissídio coletivo, tinha que esperar o julgamento do dissídio coletivo do TST. Aí sim. E o que aconteceu? Teve o julgamento do dissídio coletivo, e aí a maioria absoluta dos ministros do TST foi favorável, junto com a relatora do processo do dissídio, que é a ministra Cátia Arruda. Primeiro, questão da possibilidade da greve. Não tem possibilidade da greve. Os sindicatos de São Paulo seguiu todos os ritos, os trâmites legais da Lei 7.783 de 89, que é a lei de greve. Esse é um ponto. Outro ponto que a ministra colocou, desconto dos dias parados. Ela votou, haja vista que sabemos que tem jurisprudência do TST favorável ao desconto dos dias parados. O que é a jurisprudência? É um entendimento que já está classificado que quando você tem greve e suspensão de contrato, tem que descontar os dias. Mas a ministra colocou que não é para descontar os dias, tem que ser parcelado os dias em 3 vezes. Então, companheiro, o que a empresa tinha que fazer? A empresa tinha que esperar julgamento, fazer um pagamento normal do mês de dezembro e aí descontar parcelado em 3 vezes. Então vamos lá. Se é em 3 vezes, eu sou um mini matemático, eu sou melhor em português. Aí tem um monte de gente aqui, ótimo de matemática. Né, gente? Não é 2 mais 2 não é 5, é 4. Então vamos lá. Parcelado. Eu vou lá nas Casas Bahia, quero parcelar um guarda-roupa. Lindo? Quero parcelar a geladeira. Guarda-roupa é perigoso. Quero parcelar a geladeira. Certo? Eu quero parcelar em 3 vezes. Geladeira. Beleza? A mulher das Casas Bahia erra e coloca de uma vez só, eu não vou pagar. Então o que a empresa fez? Não esperou a ministra Cátia Arruda, votou, e a maioria dos ministros acompanhou o voto dela, para que, na questão do desconto dos dias parados, é parcelar em 3 vezes. Não é descontar de uma vez só. E aí a empresa descontou. Então o que a empresa tem que fazer? Passou as festas, nós estamos no dia 31. Não tem como você correr agora. Só depois do dia 5, certo? Aí a empresa vai ter que fazer o quê? Tem que fazer a minha culpa. Tem que devolver, na minha modesta opinião, tem que fazer a minha culpa que errou, devolver esse dinheiro, porque esse dinheiro não é para descontar de uma vez só e não antecipado. Esse dinheiro tem que ser descontado depois que tiver o julgamento do TST, ou seja, depois dos ministros ter proferido um voto favorável ou não ao desconto do dia. E o que a ministra colocou lá foi que parcelar os dias da greve desconto em 3 vezes. Então, se é em 3 vezes, vamos lá, vamos para a padaria. Janeiro, fevereiro e Paulo, é isso. Então não tinha que fazer. Então, para acalmar os senhores, vamos ter que esperar, infelizmente, passar as festas, depois do dia 5. A empresa vai ter que se manifestar através dos dias parados. Se caso a empresa não devolver o desconto dos dias parados, aí, por isso que nós pedimos para printar aí os olerites, todos os trabalhadores. Aí o doutor Fabrício, que é advogado, foi carteiro lá no CDD Marcos, está no Onda Serra, né? O Fabrício já é um cara especializado nessa situação, inclusive entrou com uma ação da greve em 2019, vários trabalhadores receberam din-din na conta. Então o doutor Fabrício vai fazer o quê? Vai pegar todos os olerites e entrar com ação contra a empresa, Campos Moraes, e para devolver o dinheiro. Antes do Fabrício fazer isso, os advogados, para finalizar, a FINDET da nossa federação, eu não posso falar pela outra, porque eu sou diretor do Sindicato de São Paulo e sou diretor do Secretário de Expansão da FINDET, representando 5 sindicatos. O nosso advogado vai ter que entrar também com recurso. Quem é advogado sabe o que eu estou falando. Em banco declaratório, peticionar o TST e falar, excelentíssimo ministro, que é o presidente do TST, a direção dos Correios descontou
falou, dias parados, retalhando entrevista, não esperou o julgamento de Vossa Excelência, estava nesse sentido. Para o TST saber que a empresa foi truculenta, foi arbitrária de ter descontado o dias parados antes de ter o posicionamento, antes de ter o julgamento, antes do julgamento ser encerrado no TST. Então é isso. Diante desses pontos, por conta de toda essa questão, inclusive a forma que a empresa feriu que existe a isonomia, você não pode tratar uma pessoa do CCD com desigualdade. O tratamento tem que ser igual. Precisa da isonomia, o equilíbrio. Todos são iguais perante a lei. Precisa da igualdade, como diz Aristóteles. Então, companheiro, diante desses pontos, por isso nós vamos colocar aqui, se a empresa quer fogo, nós vamos dar razão. Se a empresa está viva, pode declarar hoje, nós vamos ir com caminhão. Nós vamos colocar aqui na Assembleia, que a Assembleia, perante o artigo 8º, a autonomia sindical e a liberdade sindical é soberana para decidir. Nós vamos colocar duas propostas. Proposta 1. Proposta 1. Tô ligado, hein? Trabalhadores retornar o dia 2. Proposta 2. Sim. Trabalhadores votar na Assembleia o retorno para o dia 5. Então é isso que nós vamos colocar democraticamente aqui. Outra coisa, companheiros. O julgamento motivando a maioria das falas do acordo coletivo. Não é mais um acordo coletivo. Quando tem um julgamento, deixa de ser um acordo coletivo e vira um acordo. Um acordo sem acordo de erro, sem dormir, sem acordar. Acordo no tio ou uma sentença normativa. Por quê? Porque foi uma decisão de um julgamento, uma decisão proferida pelos ministros do TST. Acordo coletivo é o quê? É você negociar em convenção coletiva, empregados, empregadores, sindicatos e chegar a um denominador comum. Como não teve consenso, artigo 114 da Constituição Federal, a empresa arbitrou, levou para decídio, ou seja, investiga para os ministros do TST. E fazer uma análise importante, e eu quero parabenizar a todos, uma salva de palmas para todo mundo, inclusive para as mulheres presentes. A nossa greve, ao contrário do que a empresa pensava, a nossa greve foi uma greve do ponto de vista jurídico vitoriosa, porque o TST, ele manteve a maioria das cláusulas do acordo coletivo, tirou aquele acordo de 2 anos e colocou por um ano só, colocou o retroativo do mês de agosto, para cá nós vamos receber o retroativo, aumento do 5,10 em todos os benefícios e também vai impactar nas funções também, não é isso, companheiro? Então é isso, companheiro, é pau no gato. Então a gente não tem que chegar. Sabe por quê? A maioria das vezes o tribunal pesa na mão. Então a gente não tinha que ter medo. A gente continuou a greve foi forte em São Paulo, a greve continuou, por mais dos ataques, por mais de grupo de zap aí, eu nem citei o nome do grupo, acabei ganhando o vídeo para mim, o pessoal aí não da oposição que está aqui, o pessoal da oposição que está fora, aqui. Estava no carro e saiu do carro. E daí voltou. O cara saiu do guarda. Então assim, companheiro. E aí, lamentavelmente, a gente sabe que tem muito grupo que sabe. Eu vou mentir. Os caras ficam viajando na maionese. Não pode pegar na maionese. Tem que viver a realidade. E a realidade é essa aqui, ó. São Paulo caminhou a greve. São Paulo continua a greve. São Paulo não vai compactuar com o sistema de voltar a trabalhar dia 31, muito menos quando vão votar dia 12. Então, companheiro, a proposta é que o presidente vai colocar as duas que eu vi na democracia. É votar pelo retorno ao trabalho no dia 5 de janeiro. É isso. Vamos lá. Beleza? Então vamos colocar para votação. Vamos lá. Regime de votação. Lembrando que, vamos lá, quem trabalha no Tudo 3 aqui, Tudo 3, tá? Tudo 3, passou da conta, São Paulo.
Turno 3. Turno 3 entra às 22 horas. O turno 3 tem que entrar um dia antes. Né? Um dia antes. A partir das 22 horas. E CDD, AC, CE, turno 1, 2, CPO é a partir das 0 horas do dia seguinte. Certo? Então, é isso. Agora, se dia 5 de que? Segunda-feira? Segunda-feira. Então, se dia 5 é segunda-feira, o cara tinha que entrar domingo, mas eu acho que tudo bem não trabalha domingo, né? Então, vai ter que entrar às 22 horas domingo. Beleza? Se não trabalha às 22 horas domingo, entra às 22 horas de segunda-feira. É isso, não tem jeito, que é domingo, estava longo domingo. Beleza, companheiro? Outra coisa, companheiro, para finalizar. Os companheiros estão ansiosos, perguntando como trabalhar retroativo e tal. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Não saiu acordo ainda. Não existe Maripiú, foi sugerido essa questão do Maripiú, porque, lamentavelmente, a extrema-direita, os bolsominions, bateram na gente para o falando sobre os trabalhadores do Correio, receberam 2.500, aí multiplicou 2.500, 386 mil trabalhadores. E aí, meu filho, vamos esquecer. A galera não foi manter todo o acordo com o regime. Pô, mas infelizmente não deu. Então, pelo menos, a gente está trazendo 70% da fé e o retroativo agora. Então, vamos transformar a nossa greve numa coisa que parece que a gente não conseguiu nada. Conseguimos um acordo de um ano, retroativo ia pagar 70% das férias, o time uma concessão, governo. Lamentavelmente, tentando, mas nem tudo na negociação é ou vai ou racha. Isso é negociação. Tentando manter. Beleza? Vamos lá, governo. É regime de votação. Proposta 1. Os trabalhadores que votam na proposta 1, o retorno ao trabalho a partir do dia 2 de janeiro, se manifesta o trabalho do voto. Não segura não. Certo? Vamos lá, calma. Regime de votação. A greve só termina na Assembleia e Paulo Gato. E regime de votação. Os trabalhadores que votam na proposta 2 pelo retorno ao trabalho no dia 5 de janeiro. Segura! É isso aí, Paulo. Daqui a decisão dos trabalhadores e das trabalhadoras do Correio. Dia 5, estarei retornando, firme e forte. Mas aqui, a grande discussão entra na Assembleia, termina na nossa Assembleia. Pode baixar! Nenhuma abstenção foi aprovado por unanimidade dos trabalhadores da Voz